Então, gente, estou aqui para mais um vídeo. Finalmente eu vou mostrar minha coleção do Quentin Tarantino, gente. Finalmente completei todos os filmes que ele dirigiu e roteirizou. A única coisa que eu não tenho dele é o especial do CSI, né? Que é aquele episódio enorme que fez muito sucesso. Foi lançado individualmente, que eu vi na Record na época, enfim. Que a gente era enterrado vivo. É um dos episódios assim, mais celebrados, que todo mundo ama. Não tenho, e também não tenho o Four Seasons, que é uma antologia aí no hotel e parece que tem 4 minifilmes, né? Então cada minifilme é dirigido por um diretor famoso. Nunca assisti esse filme, não sei quem tá no elenco, não sei nada, só sei dos filmes que eu tenho aqui. Então eu fiz um ranking, assisti todos os filmes, chapado na Mary Jane, como o Tarantino também adora, e também adora botar nos seus personagens. Não recomendo, gente, não tô fazendo aqui propaganda para nenhuma substância. E vamos focar nos filmes. Pra quem não conhece, o Tarantino é esse diretor aqui, tá, gente? Esse é o Tarantino. E ele cresceu lá na parte sul dos Estados Unidos, trabalhando numa videolocadora. Ele trabalhou durante anos e anos, na época do VHS até. E lá ele assistia todo tipo de filme, seja terror, suspense, drama, comédia, todos os gêneros, todos os tipos de orçamento, filme B, filme Z, enfim, todo tipo de filme, e a paixão do cinema dele só cresceu a partir daí. E daí ele começou a gerar interesse ali em Hollywood, criando roteiros para alguns amigos e outros não, né? Ele simplesmente escrevia o roteiro e vendia para ganhar dinheiro, até que ele fez o seu primeiro projeto, que foi O Cães de Aluguel. Já foi um baita sucesso, ganhou vários prêmios. E eu não vou mostrar a ordem de lançamento aqui, do primeiro filme até o último dele, porque o ranking vai ficar mais legal e divertido mostrando a minha opinião dos filmes em ordem, tá, gente? Aqui, então, nessa questão também tá os filmes que ele só roteirizou, e eu vou contar algumas curiosidades aqui que provavelmente você não saiba. E eu tenho que agradecer também a Michelle Martins, do Café com Naftalina, porque eu tinha assistido alguns filmes aqui ali do Tarantino, mostrou que o vídeo dela, gente, dela, do amor por esse diretor, que eu falei, ó, esse diretor parece interessante. Então, na época da pandemia, eu dei a louca, comprei todos os filmes e me apaixonei, gente. Então, todo filme agora que ele lança, eu sou, assim, fissurado. Basicamente, também, o que acontece é que ele só vai dirigir 10 filmes. Então, ele já dirigiu 9, então o 10º aí, que é pra ser o último, ele tá enrolando. Era pra ser uma coisa, depois outra, ninguém sabe, e só resta aguardar. Também tá pra lançar aí lançou pra lançar em Hollywood 2, né? Que é As Aventuras de Cliff Booth. Enfim, não sei de nada, só sei que eu tenho aqui a minha coleção e vou opinar aqui da minha coleção. Então, o primeiro projeto é o Grindhouse, tá, gente? Que é um projeto que ele lançou lá em 2007 junto com o parceiro dele. O parceiro que eu falo não é um parceiro romântico, não, tá, gente? É parceiro de trabalho, que é o Robert Rodrigues. Robert Rodrigues dirigiu a trilogia do Desperation, Pequenos Espiões, Fazendo Tudo Chuck Balava Girl, vários filmes. E nesse projeto aqui, então, você pagava um ingresso e assistia 2 filmes, né? No caso, o filme do Robert Rodrigues e depois o filme do Tarantino. O projeto deu super errado, fracassou total, perdeu muito dinheiro. E aqui no Brasil foi lançado apenas como filmes separados. Então, lá em 2007 foi lançado o Planeta do Terror, e só em 2009 foi lançado o A Prova de Morte do Tarantino. Então, tem essa edição aqui americana, né? Com luva e tudo mais. E nessa edição aqui você então tem o disco com os 2 filmes juntos, vários trailers falsos. Vários trailers desses também viraram filmes, tá, gente? Feriado Sangrento, que é o Thanksgiving, é desse projeto aqui. O Machete também é desse projeto aqui. E se você quiser comprar no Brasil, tem aí o DVD, o Blu-ray desses filmes para comprar separado. Então esse aqui é A Prova de Morte, esse aqui é o Planeta Terror. O Planeta Terror é sobre zumbis, e A Prova de Morte é um slasher à la A Morte Pede Carona. O elenco desse filme é incrível, olha os atores que estão nesse filme. E essa edição aqui vem muito extra mesmo. E vamos falar sobre o filme, que é o Death Proof, né, que é A Prova de Morte, que está aqui em último lugar no ranking. Porque, basicamente, gente, eu gosto dos atores. O
Tarantino sempre manda bem no roteiro. Muita gente não gosta do Tarantino, deixa eu abrir aqui pra ficar mais bonito. Por causa que ele ama diálogo, gente. Então, se tem, sei lá, numa mesa de jantar, esse grupo tá tendo uma conversa, então ele vai passar 20 minutos filmando essa conversa. Então, se você gosta da conversa, você vai gostar, se não, não. Eu gosto dos diálogos dele, porque são diálogos reais, parece pessoas realmente falando, mas aqui cansa um pouco porque falta ação, ainda mais nessa edição aqui, que é o Grand House, que é o projeto de 3 horas com 2 filmes. O primeiro filme, que é o Planeta Terror, é muito agitado, muito sangrento, muito assim, pra cima, e depois vem a Prova de Morte, que é um pouquinho abaixo. Tem 2 cenas de acidente maravilhosas no filme do Tarantino, mas ainda assim é fraco comparado com os outros. É assim, mais um filme mais normal e comercial do diretor. Ainda assim, eu gosto muito. Todo filme do Tarantino também tem uma trilha sonora maravilhosa. E fica aí em último lugar o A Prova de Morte. Próximo aqui é um querido de muita gente, ganhou Oscar. Eu vou ficar falando que ganhou Oscar, porque praticamente todo filme do Tarantino ganhou algum Oscar, algum prêmio, porque ele realmente manda muito bem. Que é o Django Livre, gente. Esse filme aqui minha irmã ama, minha mãe ama, porque ele realmente é o filme mais pop do Tarantino. Tarantino, pra quem não sabe também, meio que foi o que inventou o pop no cinema. Eu não sei explicar o estilo do Tarantino. Só assiste qualquer filme do Tarantino que você vai entender o estilo pop que é o Tarantino. Esse aqui é um filme de época, fala sobre escravidão. Na verdade é um reboot, né? Até porque tem vários filmes do Django aí para você assistir com pessoas brancas. E o Tarantino decidiu trazer essa coisa meio... Não uma reviravolta, né? Mas focar nesse herói negro, escravo, à procura da sua esposa. E, enfim, olha o elenco também desse filme. Ganhou Oscar. Ganhou Oscar até de melhor roteiro original, né, gente? Essa é uma edição que não tem arte interna. Tem uma edição aí, acho que foi a primeira tiragem com arte interna. É um filme bem longo, tá, gente? Tem 2 horas e pouca, quase 3 horas. E eu não tô conseguindo ver muito aqui o flash, gente. Enfim. Mas, enfim, falo enfim também muitas vezes. Porque contar a história do filme sem dar spoilers é difícil, então eu recomendo só você assistir mesmo. Como eu disse, é o favorito de muita gente, ganhador de Oscar, mas no meu ranking, ó, Django também tá aí lá pra baixo. Como eu disse, não tem nenhum filme ruim aqui que eu tô mostrando, gente. Isso tá na minha coleção porque eu gosto, mas a minha opinião é que é um dos mais fracos. A minha concepção de melhor pra pior, gente, do meu gosto, é o filme que eu tenho mais vontade de reassistir, tá, gente? Então, vocês vão ver aí que acima do ranking vão estar filmes que eu realmente amo e quero reassistir toda hora. O próximo é o Era Uma Vez em Hollywood. Isso aqui virou livro, tá, gente? Eu sou doido pra ler o livro, mas tá caro, eu não tenho dinheiro e vamos focar só no filme mesmo. Esse aqui meio que foi uma propaganda enganosa, porque quem foi ver esse filme sabia que era meio que baseado numa história real. Só que o Tarantino também ama isso. Pega figuras históricas que realmente existiram no, na vida real e muda. Ah, quero mudar o final e pronto, e acabou. Só que, como o tema desse filme, eu não vou contar qual, é muito polêmico, muito assim, pesado. O título, que era Uma Vez em Hollywood, que meio que remete a um conto de fadas, fez total sentido, gente. Eu gostei. Esse aqui é um dos poucos que tem final feliz da filmografia do Tarantino. Mas o elenco, assim, eu vou ficar chovendo no molhado, tá, gente? Porque vou elogiar sempre o elenco, sempre o roteiro, sempre a direção. Também ganhador de Oscar, deu Oscar qual é o nome dele, gente? Pro Brad Pitt. Aqui eu guardo o ingresso do Fórmula 1 que eu assisti esse ano. Se vocês foram assistir Fórmula 1, é um filme de ação legal. E estamos aí aguardando a versão de, sei lá, 4 horas, que parece que existe. Mas já é um filme bem longo. E muita gente não gosta porque tem cenas assim que ele simplesmente... Ah, eu quero mostrar Hollywood na década de 60 como era, vou simplesmente entrar no carro e filmar. Então ele filma estrada, filma paisagens, filma cinema. E no final não vai agradar a todos. Mas pra mim, me agradou. E eu gosto muito. Próximo filme é o Jack Brown, que provavelmente é o filme mais menosprezado e desconhecido do Tarantino, porque ele adaptou de um livro, tá, gente? Então, assim, Tarantino é conhecido pelos roteiros originais. Mas, como eu disse, ele sempre tenta inovar em alguma coisa, e aqui ele decidiu adaptar um livro policial, de suspense e tudo mais, e deu o toque dele.
Praticamente é uma história de amor, é um filme meio que um filme de romance, mas também muito pesado. Fala sobre tráfico de drogas e eu amo, gente. Eu amo, amo, amo. Acho esse filme incrível, muito bom. Tem muitos extras. Só que esse aqui, infelizmente, não tem dublagem. A dublagem desse filme é muito incrível. Tem esse filme. Muitos filmes da Tarantino tá completo de graça no YouTube, tá, gente? Então, se você se interessou pela história de algum aqui que eu tô mostrando, procure aí que provavelmente vai estar completo em HD, dublado no YouTube. E esse aqui, gente, é muito maravilhoso. Várias reviravoltas e... Ai, amo. Amo, amo, amo. E, infelizmente, os Blu-rays do Tarantino no Brasil são muito caros. São muito caros. Fizeram poucas cópias e a maioria das cópias vinha em um box. Então, pra você ter, você tinha que comprar o box. Não sei explicar muito bem, mas se você achar, seja em Blu-ray ou DVD, compre, porque vale muito, muito a pena, gente. Super recomendo. E ele tem essa coisa de trazer astros que meio que estavam esquecidos. Então, aqui ele trouxe a Pam Grier, que era uma diva do Blaxploitation na década de 70. Tem o Robert De Niro, tem o Samuel Jackson, que participa em várias produções dele. Super recomendo Jack Brown, tá, gente? Muito bom. Próximo é Os Oito Odiados, que muita gente não sabe, era para ser a continuação de Django, mas ali na época da escravidão e tudo mais, só que o Tarantino decidiu que não e fez esse filme aqui longo, gente. Ele filmou em 70mm, que é a mesma câmera, a mesma lente que foi usada em Ben-Hur. Para quem não entende de cinema, é uma lente muito, assim, maior, assim, ampliada mesmo. Só que ele filmou essa câmera, geralmente é essa câmera lente, é usada para ser filmada em cenas de ações, assim, em grandes áreas, áreas abertas. E aqui ele filmou numa cabana, no maior estilo Agatha Christie, onde você tem ali um mistério, vários assassinatos ocorrendo, e você tem que descobrir o que está acontecendo. Como eu disse, é muito diálogo, é muito suspense, muita tensão. Eu acho que as pessoas esperaram, ou esperavam, né, uma coisa mais lá pro Django. Mais ação, tiro, porrada e bomba. Muito bom, muito assim, surpreendente. Eu gosto muito desse filme. É também super raro. Se você conseguir encontrar, compre, porque vale mega a pena. E aí, depois a Netflix parece que comprou os direitos, fez uma versão em minissérie com, sei lá, acho que 40 minutos a mais. Sou doido pra assistir essa versão. Mas não foi lançado em Blu-ray, não foi lançado online, só quem mora nos Estados Unidos tem a Netflix de lá que pode assistir. Então, pra mim, esse filme tá de bom tamanho, porque, como eu disse também, ele é bem grande. Ele tem 2 horas e pouca, mas cada minuto vale a pena. Próximo filme, gente. Vou beber aqui uma água, porque, gente, é muita falação. É o Cães de Aluguel, gente. Esse filme aqui também. Esse aqui foi o primeiro filme dele, o primeiro longa, como eu disse. E já chegou causando todas, né, gente? O elenco maravilhoso. Essa edição aqui é mais fácil de achar, tá, gente? E vai falar sobre um grupo de, eu ia falar traficantes, assaltantes, que num roubo ao banco dá tudo errado. E aí, quando a gente vai ver o roubo, o filme corta direto pro depois. Então, o que aconteceu depois desse roubo? Tiroteio, pessoa baleada. Eles vão para esse galpão, né? Não tem uma foto aqui do galpão. E a gente vai acompanhar o filme todo ali naquele galpão, o desenrolar disso, né? Então, a gente vai descobrir que dentre deles tem um X9 que tá ali com a polícia, disfarçado. É um suspense bem legal, várias reviravoltas. E eu também super recomendo. Cães aí de Aluguel, muito bom. Próximo é o primeiro filme aqui da lista que não é dirigido pelo Quentin Tarantino. Ele só roteirizou e deu ali pro seu amigo Robert Rodrigues, que é Um Drink no Inferno. Aí vocês aí, fãs de Pecadores desse ano, saibam que aquele filme se inspirou muito no Um Drink no Inferno, aonde o título original é Aberto até de Madrugada. Então a gente vai acompanhar dois assaltantes, que são dois irmãos interpretados pelo George Clooney e pelo Quentin Tarantino, dando uma de ator. Eles querem chegar no México, roubaram muito dinheiro e decidem usar de reféns uma família. Então eles sequestram ali uma família X
e decidem parar nesse bar no meio do deserto para esperar o dia amanhecer e eles seguir viagem. Só que ali eles têm uma grata surpresa, onde o bar, na verdade, é meio que um antro só de vampiros. Então, depois da meia-noite, de madrugada, todo mundo vira vampiro e começa o massacre. É um terror meio comédia, muito escrachado, muito sangue, muita, assim, coisa nojenta acontecendo. Vocês podem perceber que aquela são 18 anos. O filme deu muito, muito certo. E aí, anos depois, a Dimension decidiu, né, lançar continuações diretamente para vídeos. Fizeram isso com Colheita Maldita, deu certo, aí decidiram fazer com o Drink no Inferno. Então, como o projeto é do Robert Rodrigues e do Quentin Tarantino, que eu mostrei lá no projeto Grindhouse para vocês, o Tarantino deu uma ideia para o segundo filme, que é uma continuação do primeiro, e o Robert Rodrigues deu uma ideia para o terceiro filme, que é uma prequel, né? Um filme que se passa antes dos outros filmes, explicando a maldição, os personagens, enfim, tudo mais. E eu amei o terceiro filme, gente. Muito divertido, tão bom quanto o primeiro. Tá, o primeiro é clássico e tudo mais, mas o terceiro é muito bom. E o segundo tem um elenco bom, tem até o Robert Patrick do Exterminador do Futuro. Mas sério, super fraco. Essa edição aqui também já tá bem chatinha de encontrar. É uma edição bem simples, com só um disco. E aí pra vocês verem, gente. Os 3 filmes. Não tem dublagem, tá, gente? Só o filme mesmo, não tem nem extra. Mas vale a pena porque o filme é muito bom. E outra, gente, esses Blu-ray que não tem extra, DVD simples que vocês têm na coleção, procurem no YouTube, que, gente, tá todo mundo postando os extras. Os americanos, alguns brasileiros estão pegando os extras dos DVDs do Blu-ray, postando tudo no YouTube de graça. Então, assim, se você entende inglês, ou pelo menos um pouquinho, vai lá que com certeza você vai achar os extras do seu filme favorito. Aqui eu já tô, acho que no top 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, em quinto lugar, eu vou botar o favorito de muita gente. Sei que vou ser xingado aqui, mas é o Pulp Fiction, Tempos de Violência, que lançou o Tarantino pro mundo, tá, gente? Eu sei que Cães de Aluguel fez um sucesso em Cannes, mas esse daqui, com esse elenco, com esse roteiro, que também ganhou o Oscar, gente, Tarantino alcançou status cult, todo mundo ama, todo mundo quer imitar. Eu ia falar que é uma antologia, mas é tipo assim, um filme que a gente tem vários personagens, temos uma situação X aqui, e vários personagens se cruzam até essa situação. Então, assim, pra explicar a história desse filme é bem difícil, mas sério, vale cada segundo, gente. Esse filme é muito maravilhoso, muito perfeito. Um clássico. Mas, comparado aos outros que eu vou mostrar aqui, não é o meu favorito. Então, tá aí Pulp Fiction em quinto lugar. Em quarto lugar, dirigido também, é o Kill Bill volume 1 e volume 2. Aí você vai falar, é quarto e terceiro lugar. Não, gente. O Tarantino filmou os 2 filmes juntos e dividiu em 2 filmes a pedido do estúdio. E basicamente ele lançou no intervalo de 6 meses os 2 filmes. Então, tanto ele quanto eu só consideram um filme só. Tem muita gente aí clamando por um Kill Bill 3 Casendeia. Mas, gente, não vai acontecer. A história acabou, chega. Então tá, o primeiro volume, assim, eu não vou falar muito de cada volume individual, porque os 2 filmes se complementam. Então, basicamente, vai acompanhar a noiva, que é interpretada pela Uma Thurman. Gente, essa luva aqui era do DVD, tá? O Blu-ray é esse aqui. Como vocês sabem, eu recorto capa, enfim, faço minha edição caseira. Mas essa aqui era a luva do DVD. Então, o primeiro é com a capinha amarela, onde a gente vai acompanhar, né, todo o processo dela de vingança, só que só no segundo filme a gente vai ter ali um backstory sobre realmente como ela virou a noiva e por que o Bill quis matar ela e por que ela quer matar o Bill. Então nesse aqui a gente tem todo o treinamento dela pra até ela ser essa ninja assassina fodona que a gente conheceu no primeiro filme. São filmes bem legais, gosto muito. Sempre que eu assisti os 2 numa tacada só, então dá quase 4 horas de filme. E vale a pena cada segundo, porque também são maravilhosos. Esse aqui já tem alguns extras. Eu não vou focar muito em extra dublagem, porque tem vários vídeos aí sobre Tarantino, sobre essas edições na internet. E aqui é mais um vídeo meio sobre a minha opinião. Então tá aí em quarto lugar, Kill Bill.
Em terceiro lugar, é um filme que ele só roteirizou e ele aprova esse filme, tá, gente? Porque tem filmes que tem um roteiro dele, mas ele não gosta do resultado final e queria que ele mesmo tivesse dirigido. Não é o caso de Amor a Queima-Roupa, que eu vou ser sincero, gente. Esse filme aqui eu assisti na pandemia cheio de preconceito. Eu falei, ai meu Deus do céu, filme de romance, que só tem um roteiro, não tem. Mas, gente, obra-prima. Tanto que foi lançado pela Obras Primas do Cinema. Quem não assistiu esse filme, assista, que é muito maravilhoso. Ele vai falar sobre a história desse casal, que é o. Deixa eu lembrar o nome dele, gente. Que já faz um tempinho que eu vi esse filme. Worley, Alabama. Isso. O Worley, ele é. Deixa eu tirar aqui pra vocês, que a capa é diferente. Interpretado pelo Christian Slater e Alabama pela Patricia Arquette, né? Da família Arquette. Que é esses dois aqui. Basicamente, são dois desajustados. Um é prostituto, o outro é meio que nada na vida. E eles se encontram no cinema, num filme que praticamente ninguém gosta. É de Kung Fu, um filme super podreira. E eles têm esse gosto em comum e se apaixonam e decidem viver juntos, esse romance. E só que é muita confusão, gente. É traficante no meio, é assassino, é. Ai, gente, eu não sei explicar. Só sei que esse filme é maravilhoso. É um romance delicioso, também muito violento, tá, gente? Ele é 18 anos, então tome cuidado aí se você for assistir. E essa edição tá muito bonita. Áudio, imagem. Pena que não tem dublagem. E. Ó, outra capinha. Mas assim, super recomendo. Aí dentro temos mais, ó. Eu adoro isso quando botam coisas dentro, não sei se dá pra vocês verem. Mesmo que não sirva meio que de nada, fica muito bonito. Aí aqui alguns cards. Gente, o elenco também. Esse filme aqui é dirigido pelo Tony Scott. Não sei que outra coisa que ele dirigiu, mas ele mandou muito bem nesse filme, porque é maravilhoso. Então, super recomendo aí pra vocês Amor a Queima-Roupa. Em segundo lugar, tá o filme aí que a Michelle, né, tanto ama e recomendou e eu fui atrás, que é o Natural Born Killers, que é o Assassinos por Natureza. Esse filme foi lançado em DVD, em Blu-ray no Brasil, só que somente na versão de cinema. E aí eu quis porque quis, a versão do diretor já estava meio que esgotada. E eu achei lá no Mercado Livre, nessa edição linda, linda, linda. Então, é um digipack, só que um digipack muito diferente. Ó, você abre aqui. Aí aqui você tem algumas frases do filme, o disco com a versão de cinema. E aqui o disco com a versão do diretor e o Mickey e a Mallory, que são os dois protagonistas assassinos do filme. Então nesse filme aqui, tá, gente, o Tarantino odeia esse filme, porque ele vendeu um roteiro que era sobre a busca da fama, a mídia sobre assassinatos, aquela coisa do true crime que bombou na década de 90 com o julgamento do O.J. Simpson. E aí o Oliver Stone, que dirigiu Platoon, dirigiu The Doors, dirigiu vários filmes famosos, quando foi fazer o filme dele, mudou tanto que somente 60% do que a gente vê aqui nesse filme é do próprio Tarantino. Tanto que depois o Tarantino lançou o roteiro dele original como livro. Não sei se foi por vingança, por recalque. Só sei que, gente, eu amo esse filme. É a versão maluca e meio que realista do que seria o Coringa e a Arlequina na vida real. Porque, gente, que atuações, que filme, super violento, super chocante e psicodélico. Porque o diretor, gente, quem já viu algum filme do Oliver Stone sabe que ele ama brincar ali com as filmagens dele. Tem desenho no meio, tem videoclipe, tem preto e branco e depois, enfim, amo, amo, amo. Esse filme é perfeito, mas também não é o meu favorito, porque o meu favorito do Tarantino continua sendo o primeiro filme que eu vi dele, que é o Bastardos Inglórios, que eu tenho nessa edição aqui americana, enluvada, bonitinha, porque a edição nacional estava mais cara na época.
não tinha luva e depois quando eu quis comprar, né, porque esse filme dublado é legal, simplesmente esgotou. Tá raro, assim como os outros filmes. Então, assim, se você encontrar também, seja em DVD, seja em Blu-ray, compre, porque esse aqui é uma obra-prima, gente. Que filme, que experiência. Eu lembro perfeitamente, eu assisti de madrugada, passando no Telecine. E esse filme aqui vai contar a história desse grupo, chamado de Bastardos Inglórios, que é liderado pelo Brad Pitt. E ele decide se vingar dos nazistas. Ele fala, não confio no governo, não confio no exército, eu mesmo, eu e esses outros homens aqui que também não se importam com nada, não se importam em morrer, vamos caçar nazistas. E em meio a isso a gente também vai acompanhar a Shoshana, que é essa personagem aqui, que é judia, conseguiu ali fugir, se disfarçar e viver reclusa ali com o próprio cinema dela na França. E anos depois, quando ela já é bem mais velha, ela tem a oportunidade ali de se vingar do próprio Adolf Hitler. Então, mais um filme onde o Quentin Tarantino pega uma história real, fatos verídicos e simplesmente muda o final. Muita gente detesta, torce o nariz, ou muitas outras, assim como eu, acham esse filme uma obra-prima e o final perfeito. Atuações dignas de Oscar, que também ganhou. Tudo maravilhoso, gente. Isso aqui é a obra-prima perfeita do Quentin Tarantino. Então é isso, gente. O vídeo já tá longo. Eu já tô assim com a vista doendo com esse flash aqui. Mas, ó, qualquer filme desses... Gente... Quem não gosta de Tarantino... Assim, também o Tarantino ganhou fama porque o Spike Lee, né? Que é um diretor também super renomado, falou que ele usa muito da Black Culture, né? Cultura negra americana. Sendo que ele era branco, gente. Então, assim... O filme sendo bom... Eu não vou me importar com essas questões. Desculpe, mas eu tô mandando a real. Ele cresceu ali, como eu disse, no meio negro, então ele gosta de falar do jeito. Tem toda aquela questão das palavras que podem ou não ser usadas por pessoas brancas nos Estados Unidos. Então isso é outra questão. Eu estou aqui para falar dos filmes e de como eles são maravilhosos. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Desculpa a demora, desculpa a minha cara feia aqui. Mas deixa nos comentários se vocês curtem o trabalho do Tarantino, se já viu algum filme dele, se qual é a opinião de vocês sobre os filmes e o que vocês esperam do 10º e último filme dele que tá para sair ó, há muito tempo e nada. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.